Deixe o barco para trás. Está aqui essa arte muito linda. Esse tema Deus me deu no momento que a banda Dunamis estava louvando com essa música. E Deus começou a falar muito ao meu coração. E eu não tinha palavra para hoje ainda. E naquele momento, Deus falou forte e disse, então está aí a palavra. É uma palavra tão extensa que eu resumi ela para poder pregar nesse tempo que me é dado aqui, mas eu vou ainda emendar ela para uma outra situação. Mas o que Deus me deu é para hoje, é para a tua vida, é para mudar a tua história. E ela é baseada como esse louvor, eu não lembro o nome do louvor do Names, mas é águas, alguma coisa, que eu não lembro agora. Sobre as águas é o nome do louvor. Baseado em Mateus 14, do 22 ao 32. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Muito eu já falei sobre esta passagem, já preguei em células, desde o tempo que eu era um líder lá em Concórdia, eu já pregava sobre essa passagem. Mas o que Deus falou ontem ao meu coração foi novo e foi muito forte. Quando a letra daquele hino sobre as águas dizia, deixe o barco para trás. E especificamente em Mateus 14, 28, que diz, ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Depois de Jesus mostrar que não era um fantasma, que era ele mesmo, Pedro então disse, se és tu. Por que se és tu? Porque Pedro queria ter certeza que era Jesus. Isso nos mostra que nós temos que ter certeza que nós estamos seguindo a Jesus. Nós temos que ter certeza que nós estamos caminhando com Jesus e após Jesus. Porque existem muitos falsificadores por aí, que não são Jesus, que não tem nada a ver com Jesus, que de longe não tem o poder de Jesus. Não é o Filho de Deus, inclusive está morto quando que Jesus está vivo. Por isso Pedro disse, se és tu. Às vezes você ouve, às vezes as pessoas ouvem tantos convites, venha aqui, venha ali, mas esse vem aqui, vem ali, é para Jesus, é Jesus que está esperando, é Jesus que está do outro lado. É isso que Pedro quis dizer, se és tu. Porque quando não for Jesus, certamente a pessoa afunda. Diga para a pessoa que está do teu lado, se não for Jesus, certamente a pessoa afunda. Irmãos, muitas pessoas já afundaram,
Muitas pessoas já se perderam, porque foram na dúvida, não tinham certeza, e não era Jesus que estavam seguindo. Era qualquer outra idolatria, mas não a Jesus. E quando não é Jesus que você segue, quando não é para Jesus que você entrega a sua vida, você vai afundar, com toda a certeza. Se não for Jesus, a pessoa afunda. Ela pode caminhar até sobre as águas, mas ela vai afundar e vai desaparecer nas águas. Porque somente Jesus te mantém sobre as águas. Aplaude Ele, bem forte. Em Mateus 14, 29, que nós lemos, para mim é um versículo chave. Então Jesus lhe responde: vem! E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quer dizer, Pedro, deixando o barco para trás, ele foi na direção de Jesus. Preciso fazer uma pergunta para você. Você quer viver o sobrenatural? Vá na direção de Jesus. Pedro quis viver o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural? Vá na direção de Jesus. A única direção que vai te levar a viver o sobrenatural de Deus é você ir na direção de Jesus. Em nenhuma outra direção você vai viver ou poderá viver o sobrenatural de Deus. Somente na direção de Jesus. Agora, você precisa deixar a lógica para trás. O barco ali significa a lógica. O que era a lógica ali? Uma tempestade, as águas se movendo, o mar revolto. A lógica era o quê? Ficar no barco. Haveria ali, Júlia, uma pequena possibilidade de aquele povo se salvar, porque os pés estavam pisando em algo sólido, algo palpável. Enquanto que pisar nas águas, eu não sei se você já caminhou sobre as águas, eu tentei, mas afunda. Mas Pedro não seguiu a lógica. A lógica é ficar no barco, mas Pedro deixou o barco para trás. Se você quer viver o sobrenatural, você tem que sair da lógica. Porque Deus não é um Deus que segue a lógica. Não sei se você está me entendendo. As pessoas estão agarradas na lógica. É lógico que eu preciso fazer isso. É lógico que é assim. Meu bisavô já falava. Os livros falam. A televisão fala. Os meus amigos falam. O Instagram fala. Mas Jesus não segue essa lógica. Jesus convida Pedro a deixar a lógica para trás. E nesta noite, Jesus está convidando você a deixar a lógica de lado e caminhar sobre as águas. Você terá fé suficiente para isso? Quantas coisas da tua vida que você não avançou ainda, que você está só sonhando com milagres, mas porque você é o homem da lógica, você é a mulher da lógica, e Deus não é um Deus lógico, Deus é um Deus do sobrenatural. Se você está entendendo, aplaude a Jesus. Não confie no barco, confie em Jesus. O mar revolto, uma tempestade que talvez nunca se viu, um vento muito forte. E alguém queria viver o sobrenatural?
E alguém deixa a lógica para trás, mas ainda ele teve que fazer uma escolha: confiar no barco ou confiar em Jesus. Mas não é tão simples assim, meu amigo, minha amiga. Confiar no barco, pela lógica, havia uma possibilidade do barco se sustentar sobre aquela tempestade. Mas sair do barco, a olho humano, seria uma loucura. Mas ao olho da fé, seria sobrenatural. Tem momentos da tua vida que tu vai ter que confiar no teu braço ou no braço de Deus. Tem momentos da tua vida que tu vai ter que confiar em tudo que tu já aprendeu na vida ou na palavra de Deus. Tem momentos da tua vida que tu vai ter que confiar no barco que tu habita ou em Jesus. Mas não é tão simples assim, porque talvez Jesus esteja depois da tempestade. E também lá está a tua vitória. O que fazer nessas horas? Como você tem agido? As pessoas têm confiado muito no barco e confiado pouco naquele que está lá no meio da tempestade, fazendo assim: vem, vem. Você não vai, mas você vem para a igreja e ora: Deus, eu quero vitória. Senhor, eu quero na minha rede, na minha célula, eu quero ser um líder de célula, quero ganhar vidas, quero ganhar almas, quero ser um grande funcionário, quero ter uma grande empresa. Senhor, me dá. E Jesus diz: vem. E você quer, mas para isso você tem que escolher confiar no barco ou confiar em Jesus. Faça a tua escolha nesta noite. Comece a escolher, comece a decidir melhor. Deixe o barco da incredulidade para trás e caminhe sobre as águas da fé. Esse é o conselho que eu tenho para você neste dia. Deixar a falta de fé para trás, deixar a incredulidade, deixar o barco da incredulidade para trás e caminhar sobre as águas da fé. Caminhar sobre as águas da fé, meu irmão, minha irmã, é amar a Deus, confiar em Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência. Quantas pessoas que têm andado do meu lado e não têm visto em mim, uma vez que está muito claro isso, que você anda com um pastor que já deixou há tempo o barco da incredulidade e caminha sobre as águas da fé. Você tem visto isso no teu líder? A tua família tem visto isso em você? As pessoas que estão lá fora assistindo para ver se você vence com Jesus, para daí elas virem também, porque é o teu testemunho que vai fazer elas vir. Mas se você não deixar esse barco da incredulidade para trás e se lançar sobre as águas da fé, muitas pessoas vão morrer atrás de você sem fé, porque elas estão assistindo você. É você que está apontando de dedo. Você mesmo. Você que está pensando é você. É você. Porque vir para a igreja, você acha que é caminhar sobre as águas? Você caminhou sobre as águas para vir até aqui? Ir para uma célula é caminhar sobre as águas? Vir para a igreja, ir para uma célula, é o lugar que te prepara para você tomar essa decisão em deixar o barco para trás da incredulidade
e se lançar nas águas da fé. Você está entendendo? Então aplaude a Jesus. Escute, preste atenção. Entre o seu barco e Jesus, sempre haverá uma tempestade de provações. Eita! Sempre! Não é um dia, talvez para um, outro para não. Foi para mim, será para você, ou está sendo, e será para qualquer um. Entre o meu barco e Jesus, sempre haverá uma tempestade de provações. Pedro queria viver o sobrenatural. Pedro queria sair da lógica. Pedro queria se lançar sobre as águas. Claro, porque Pedro entendeu dentro do barco. Ficou claro para Pedro, lá no Mar da Galileia, onde eu já estive. E lá em Concórdia, na convenção ontem, na conferência geral, quando aquela moça cantava e louvava, deixa o barco para trás, o Espírito Santo falou ao meu coração sobre assuntos que eu estava pensando. Meu filho Gilmar, entre eu e você, sempre haverá uma tempestade de provações. Se lance, deixa teu barco para trás e vem até mim. E conhecerás o sobrenatural, conhecerás os meus milagres, conhecerás vitórias que você nunca imaginou. Você achava que servir a Jesus era a mesma coisa que aceitar Jesus? Aceitar Jesus é simples. Você o aceita, você se arrepende de todos os teus pecados, você libera perdão às pessoas, você aceita mergulhar na água, nascer uma nova criatura. Agora caminhar, servir Jesus, conquistar as vitórias que Jesus tem para a tua vida, você vai enfrentar as tempestades de provações que existem entre você e Ele. Mas Deus é malvado, pastor? Jesus é tirano? Não. Se não tivesse provações entre eu e Jesus, que significa a minha vitória total é caminhar com Jesus, é chegar até Ele, senão seria simples. Se fosse de qualquer forma, qualquer um e de qualquer jeito faria, e não é. Eu tenho que deixar para trás o meu barco. Eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que deixar amigos para trás. Eu tenho que deixar vícios para trás. Eu tenho que deixar os erros para trás. Eu tenho que deixar os pecados para trás. E me lançar nas águas da fé. E viver o sobrenatural. E chegar até Jesus. Eu poderia me aprofundar nesse tema. Mas eu só quero que você saiba. E você que está me assistindo agora, onde você estiver. Eu não sei que dia hoje que você está me assistindo. Mas entre você e Jesus, há uma tempestade de provações. Não tentações, provações para levar você à vitória. Aplaude o Senhor Jesus. Bem forte, bem bonito. Preste atenção. A tempestade e a oportunidade são para todos, mas o milagre só para os que alcançam crer. A tempestade e a oportunidade são para todos, mas a conquista, a vitória, a salvação eterna, são para os que alcançam crer. Aleluia. Aleluia. Que esta palavra possa atravessar fronteiras.
através da internet, porque ela é poderosa demais, ela é clara demais. Enquanto as pessoas reclamam da tempestade, ela é uma oportunidade que vem para todos. Ela vem para todos. Tempestade, oportunidade. Mas o milagre, irmãos, a vida eterna, todas as coisas maravilhosas que você quer para a tua vida, é só para os que alcançam crer. É só para os que alcançam a Jesus. É só para aqueles que deixam o barco para trás. É só para esses. Você consegue crer? Você consegue entender isto? Isso é poderoso demais. Viva o sobrenatural. Abandone a lógica. Confie em Jesus. Se lance nas águas da fé. Saiba das provações que tem entre você e Jesus. E busque crer. Pedro creu, irmãos. Pedro se lançou naquelas águas crendo. A Bíblia não fala. A Bíblia não diz. Mas os que ficaram no barco, o que pensaram? É um louco. É um suicida. É um maluco. Olha o mar. Olha, essa tempestade mataria qualquer um. Não tem nem como navegar. Como é que esse homem vai me sair do barco e vai sair caminhando? Quantas pessoas estão dizendo para você: você é um louco, você é uma maluca. Um domingo de tarde, ainda temos sol. Você poderia estar no sítio bebendo, comendo, gritando, pulando, loqueando. E você vai sentar numa igreja para ouvir falar de Jesus. Você deixou esse barco para trás. Dessa forma você deixou esse barco para trás. Para muitas pessoas fazer o que você está fazendo, que é simples, para muitas pessoas você está caminhando sobre as águas. Porque para eles é impossível, o que para você já se tornou uma rotina. Por isso que para você não é caminhar sobre as águas vindo aqui. Porque você já aprendeu que você está vindo aqui para ser preparado, para ser um caminhante sobre as águas, para avançar sobre as águas. E você vai ensinar muita gente através da tua vida. Você vai levar muitas pessoas a viver o sobrenatural de Deus. Porque não tem como, não há maneira de você fazer a diferença dentro do velho barco, dentro daquele barco que tu creu anos e nunca viu milagre, e nunca viu grandes vitórias, e nunca viveu grandes avanços. Mas nesta noite, você está sendo instruído pela palavra de Deus a deixar o barco para trás e caminhar sobre as águas da fé, fazer o que nunca ninguém fez. Você quer fazer na tua empresa o que nunca ninguém fez? Você quer apresentar ao mercado o que nunca ninguém apresentou? Você quer ser na empresa onde tu trabalha o que nunca ninguém foi? Você quer ser em Chapecó, ou no Brasil, em qualquer lugar, o que nunca ninguém foi? Então faça o que ninguém fez ainda. Se lance sobre as águas, foque em Jesus e saia do barco, deixando ele para trás. Em nome de Jesus. Em Mateus 14:30, logo eu vou concluir.
Uau! Mateus 14:30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ter medo é pecado? Ter medo é sinônimo de fracasso dentro desta palavra da qual Deus está me instruindo a pregar? Ter medo é um ponto negativo? Dentro desta palavra aqui eu não vejo assim. Porque tem algo muito maior do que o pequeno medo que Pedro sentiu. Por isso, escute, preste atenção. Sobre as águas de uma tempestade pode surgir o medo, mas não pode faltar a humildade. Aleluia. Pode surgir o medo. Que tem tempestades, irmãos, que você decide caminhar. Meu Deus, oh aleluia. É muita coisa que o Espírito Santo está falando no meu coração. Como pode? Você está no determinado local. Você está inserido dentro de uma empresa. E você é o único a encarar determinado desafio. Ninguém teve coragem além de você. E você se lança sobre as águas. Mas de repente, pela tempestade aumentar ainda mais, você teve um pouco de medo. Mas a tua humildade foi maior que o medo. Quando a humildade for maior que o medo, o resultado sempre será positivo. Grave isso. Porque Pedro gritou: salva-me. Como alguém que ficou no barco. Como alguém que não teve coragem de meter o pezinho na água. Como alguém que não creu que era Jesus. Como que alguém que não creu que Jesus poderia salvar em caso de afundar. Como alguém que não teve nada disso poderá olhar para você e te chamar de medroso. Uma vez que ele ficou no barco e você saiu sobre as águas. E quando você foi afundar, você gritou: salva-me. Então eu quero deixar um conselho para você. Não importa o que os outros vão falar, desde que você esteja caminhando sobre as águas. Porque se você estiver dentro do barco, não precisa falar nada. Você já se carimbou como medroso, como um homem, uma mulher sem fé, um homem, uma mulher incrédula, que não topa desafios, que não reconhece a voz de Jesus. Porque Pedro disse: se és tu. E Jesus disse: vem. Ele creu na voz de Jesus. Ele reconheceu a voz de Jesus. Pastor, mas ele sentiu medo. Algum dia alguém aqui presente nunca sentiu medo num grande desafio? Eu também já senti medo em grandes desafios. Quando eu estava sozinho, com meu foco na frente não era Jesus, mas senão uma cerração branca, porque eu não cria em nada, eu afundei. Mas quando eu me lancei sobre as águas para caminhar com Jesus, muitas vitórias estavam nas mãos de Jesus. Só que entre eu e ele surgiu tempestades de provações. E eu, como Pedro, dizia: Senhor, é de ti isso? Provém de ti isso, Senhor? Se for, me chama. E Jesus dizia: vem. E eu fui. Senti medo em algumas vezes,
Mas como Pedro, clamei e ele me salvou. Ele me chamou para Chapecó. E eu disse, durante 40 dias de jejum, comendo, me alimentando de feijão, arroz e água. Perdi 14 quilos. Porque eu disse para Jesus, se é de ti, se provém de ti, me chama. E eu jejuei. E Jesus disse, vem, eu estou contigo, eu vou contigo, eu estarei contigo, até o fim de tudo. E Jesus está aqui. Está comigo, está contigo, está com toda a igreja. Aplaude a Ele, bem forte, bem bonito. Mateus 14, 31, na sequência, que Pedro gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão. Dessa primeira parte, Pedro gritou, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, a Bíblia diz. Escute, quem por Jesus deixar o seu barco para trás, sempre será salvo por Ele. Quem por Jesus deixar o seu barco para trás, sempre será salvo por Ele. Há algum problema Pedro ter sentido medo? No meio da tempestade, sobre as águas, ninguém nunca em toda a Bíblia, nem antes e nem depois, caminhou sobre as águas. Mas Pedro, deixando o barco para trás, se lançou sobre as águas da fé. E por um momento, quando Jesus disse assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Será que faltou fé para Pedro? Ou será que foi uma dúvida? Muitos apostam que faltou fé, porque Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou talvez Pedro pensou, eu vou afundar. Se é Jesus, eu vou gritar, salva-me, e Ele vai me salvar. Se não é Jesus, eu vou morrer. E Jesus disse, por que duvidaste? Talvez você em alguns desafios, não tem mal nenhum se você está com dúvida, que você não deve ter dúvida. Mas se você sentir que o teu barco está afundando, se você duvidar que Jesus está contigo, se você duvidar que esse projeto, que essa caminhada não veio de Jesus e você está afundando, com fé, aí com fé, você grita, Senhor, salva-me. Porque pode ter acontecido duas coisas ali. Muito clara para mim, opinião minha. Ou faltou fé, sim, para Pedro. Ou ele tinha dúvida se era Jesus. Se ele teve dúvida que era Jesus e ele colocou a vida em risco, então não faltou fé. Porque ele ia ter fé que Jesus ia salvar ele, na dúvida. E Jesus salvou. Então também pode ser as duas coisas. Um homem de pequena fé e um homem com dúvida. Mas quando Jesus salvou ele não teve mais falta de fé. E muito menos dúvida. Mas você precisa gravar isso.
que quem por Jesus deixar seu barco para trás, sempre será salvo por ele. Com pequena fé ou com dúvida, mas caminhando sobre as águas, em direção a ele, você gritar: salva-me, você não vai afundar. Muitas pessoas têm afundado dentro da igreja, há muitos anos na igreja, e têm afundado em diversas áreas da vida, por não ter essa humildade que Pedro teve. Senhor, eu duvidei. Como eu disse, talvez ele duvidou se era Jesus. E quando ele duvidou, as águas iam sacar ele para baixo. E ele gritou: salva-me. Se não fosse Jesus, presta atenção nisso. Se não fosse Jesus, Pedro teria morrido naquele momento. Quando as pessoas se lançam sobre as águas da fé, mas não sabe fé em quê? Quando as pessoas se lançam nas águas desconhecidas, e sentirem medo, e sentirem dúvidas, e não era Jesus a qual elas estavam indo ao encontro, elas vão gritar: salva-me. Com certeza vão morrer. Muitas pessoas têm morrido, fisicamente e principalmente espiritualmente, por se lançarem em coisas erradas, aonde não há Jesus, onde não é Jesus que chamou. Quando Jesus chama e você deixa o barco para trás, você nunca padece, desde que não lhe falte humildade. Que a humildade é superior ao medo e às demais coisas. Aplaude ao Senhor Jesus. Bem forte, bem bonito. Eu vou concluir com Mateus 14:32, que diz: assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Olha só como isso é interessante. Aquela turma toda que estava no barco, estavam de camarote, assistindo um filme que nunca havia passado em cinema nenhum. Não preciso dizer que na época não existia cinema, né? Estou aqui criando uma metáfora. Eles estavam assistindo a algo que nenhum olho humano, melhor dizendo, então para você entender melhor ainda, eles estavam visualizando, assistindo algo que nenhum olho humano ainda tinha visualizado. Eles estavam assistindo uma ação, uma decisão de um homem que até então nenhum outro homem no mundo havia realizado. Mas o companheiro deles, Pedro, sai daquele barco, que ele diz: Senhor, se és tu, me chamas até você. E Jesus disse: vem. Pedro não pensou duas vezes, colocou os pés na água e saiu caminhando. Imaginem vocês aquele povo de boca aberta. Talvez quando Pedro afundou, eu não sei se ele ficou só com a ponta dos dedos fora, eu não sei se ele ficou com o pescoço para fora da água, eu não sei. A Bíblia diz que ele começou a afundar e gritou: salva-me. Depois que ele gritou: salva-me, eu não sei o que aconteceu, mas no barco, com certeza, aquelas pessoas que tiram sarro de todo mundo, que julgam todo mundo, que condenam todo mundo, que gostam do fracasso alheio, um deve ter dito para o outro: viu? Viu se eu não te falei? Era um louco, era um maluco. Onde é que se viu? Nunca ninguém caminhou sobre as águas. Viu? Nós estava certo, não era Jesus. Essa voz era estranha para nós mesmo, né? Olha lá, ele está afundando. Vamos pegar o barco e vamos embora. E um outro pode ter dito: não vamos, porque a tempestade está cada vez mais forte.
mas pelo menos nós vamos morrer dentro do barco, não como um louco como Pedro. Ei, não sabiam eles que o filme de Deus, o mocinho e a mocinha, sempre vencem. Sempre vencem. Diga para a pessoa que está do teu lado: com Deus eu sempre venço. E no apagar das luzes, a Bíblia diz, no versículo 31, que eu li o anterior, que Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando no 32 diz: assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Ei, quando eles entraram no barco, cessou o vento. Jesus salva Pedro, e olha para Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? A Bíblia não fala, mas Pedro deve ter abraçado Jesus, e deve ter dito: me perdoe, Senhor, mas foi a minha fé que me levou a andar sobre as águas, foi a minha dúvida que me levou a afundar, para ter certeza que era o Senhor, porque eu tinha certeza que se fosse o Senhor me salvaria. Eu não tenho mais dúvida que Tu és o Cristo, que Tu és o Messias, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o próprio Deus, que Tu é o amor encarnado. Aleluia! Quem sabe no teu milagre você vai abraçar Jesus e você vai dizer isso para Ele. Pois bem, talvez teve esse diálogo, eles retornam. Aí o que o mundo nunca viu, porque isso não está gravado, mas os do barco viram. Muita gente vai ver você retornar para o barco com a salvação que eles nunca iam ter. Aí eles olham para o mar e lá vem duas pessoas, mãos dadas, o mestre e o discípulo, caminhando sobre as águas, e a tempestade louca, o mar violento, mas a Bíblia diz que quando eles colocam o pé, quando o Salvador, trazido por Pedro, pela fé, pela coragem de Pedro, o Salvador toca o barco, o vento cessa, a tempestade acaba e todos do barco são salvos e todos conhecem a vitória, porque um se levantou. Pedro foi até Jesus, retornou com Jesus. Então eu digo para você, a tempestade só termina quando você retornar ao barco com Jesus. Aleluia! A tempestade na tua família, a tempestade na tua empresa, a tempestade em toda a tua vida, só vai cessar quando você retornar para o teu barco com Jesus. Seu Hélio. Muitos talvez, seu Hélio, estão ainda aguardando na tua família, aguardando na tua, Fábio, na tua, Marcelo, na tua, Rafa. Vocês retornaram ao barco com Jesus. Você deixa o barco para trás. Eu não disse que você abandona o barco para sempre. O tema é: deixe o barco para trás. Vá até Jesus. Enfrente a tempestade. Viva por fé. Tenha humildade, retorne com Jesus e salve você e a tua casa. Se você crer em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Oh, aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus.